Agora, vamos continuar falando sobre essa crise na Venezuela com o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, que vai chegar com a gente ao vivo agora. Boa tarde, Igor. Já aproveitando o gancho da participação dos nossos seguidores, telespectadores, ouvintes aqui da Jovem Pan, sobre essa crise na Venezuela, você acredita também que ela foi muito mais motivada pela economia, pela parte ali da potência no petróleo que a Venezuela é realmente? Os Estados Unidos estão mais de olho nisso? Ou também tem uma intenção ideológica, democrática? Olá, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que a parte econômica, ela é importante, até porque desde a época dos anos 2000, onde a gente assistiu a um conjunto de ações de expropriação de ativos americanos, sempre ficou essa necessidade de como vai resolver essa situação, as empresas americanas que tinham investimentos na Venezuela. De uma certa maneira, isso está sendo resolvido. Agora, eu acho que quando nós assistimos em novembro a declaração documental da Estratégia Americana de Segurança Nacional, que fala abertamente sobre uma nova doutrina Monroe para a América, né? América para os americanos, numa visão do presidente do presidente Donald Trump, há uma visão muito clara de que não seria permitido a influência e a ingerência de nações que são vistas pelos Estados Unidos como inimigas, né? China, Rússia, Irã e Cuba. E a Venezuela hoje, ela também é um campo estratégico, um local onde a gente assistiu à proliferação de tecnologias chinesas sendo testadas, sistemas e pessoas de segurança cubanos, espiões russos sendo treinados na Venezuela e indo para o Brasil e depois com passaportes e identidades falsas entrando nos Estados Unidos, como se fossem latino-americanos. Então, um conjunto de ações aonde, na visão do presidente Trump, num território de zona de influência sua, basicamente havia uma proliferação de ações dos seus inimigos, dos inimigos dos Estados Unidos, onde eles não tinham controle algum. Quando você alia isso a, de fato, um pouco do tráfico de drogas, que não é o ponto principal, e a necessidade de passar um recado claro que a América Latina volta a ser uma zona de influência, uma política de zona de influência para os Estados Unidos, eu acho que tudo isso faz com que essa ação seja um conjunto de fatores, né? Então, esse conjunto de fatores desagou nessa situação. Agora, se a gente fizer uma comparação com outras intervenções militares, essa foi muito leve, né? Quando a gente olha o que foi feito na Líbia, no Afeganistão e no Iraque, milhares de mortos, combatentes, foi completamente diferente. Eu acho que o governo americano aprendeu que não é possível desmantelar todo um sistema ditatorial e tentar colocar a sua vontade, entre aspas, na marra, né? Por isso essa negociação com a atual vice-presidente, né, agora presidente em exercício, que está no poder e que, segundo as últimas informações, Delcy Rodrigues já estaria trabalhando em um grande plano de privatização. Privatização do setor bancário, do setor de infraestrutura e do setor petrolífero, os grandes setores lucrativos da Venezuela. Mas para que ela faça isso, será necessário muito abertamente que ela mantenha o poder e consolide o poder junto com os militares. A partir daí, essa privatização poderia abrir portas para uma eleição democrática, um crescimento econômico no país, ou melhora na qualidade de vida da população, que hoje é miserável e tem um salário mínimo de $2. Então, de fato, é um conjunto de fatores que fez com que os Estados Unidos tomassem essa atitude. Mas eu acho que o mais levou em consideração, do ponto de vista estratégico, principalmente pelo secretário de Estado Marco Rubio, foi o fato de que as eleições na Venezuela não tinham legitimidade, né? Foi muito claro que nem só os Estados Unidos, mas Canadá, um país da União Europeia, Austrália, Japão, não reconheceram Nicolás Maduro porque a oposição conseguiu comprovar com os boletins de urnas que a eleição foi fraudada. Então, isso deu uma margem para que essa ação fosse feita. E se isso continuar a ocorrer, outros países como Cuba serão os próximos. Aquele, não de uma maneira militar, mas de uma maneira estratégica para os Estados Unidos. Em relação a esse relacionamento sobre a China e a Venezuela, a gente relembra que não muito distante, lá na década de 2000,
Na verdade, teve alguns acordos que foram firmados. A Venezuela precisava de muito dinheiro, a China também precisava de alguns serviços, né, dessa autoprodução que a Venezuela conseguia. Inclusive, esse recurso que veio da China foram construídos usinas, algumas ferrovias. Esse acordo foi firmado. Agora, com a saída de Nicolás Maduro, como fica esse acordo entre a China e a Venezuela? Inclusive, a última agenda de Nicolás Maduro foi justamente com representantes chineses que foram enviados para a Venezuela. Como fica agora esse acordo comercial, esses compromissos anteriores que foram realizados entre a Venezuela e a China? Olha, eu acho que vai passar por uma negociação tripartite. Se depender da visão dos venezuelanos, eles vão querer honrar esses acordos, eles não vão querer criar atritos com os chineses. Entretanto, eu acho que vai ficar muito claro que isso deve passar pelos americanos. E aí vai criar uma situação complexa, porque se os americanos vetarem a manutenção desse tipo de acordo com a China, provavelmente vai colocar o governo dela entre a cruz e a espada. Qual governo eles vão, de fato, seguir a orientação. E se a China entender que os acordos venezuelanos estão sendo quebrados por parte dos Estados Unidos, pode haver retaliações comerciais contra os Estados Unidos diretamente por parte do governo de Xi Jinping. Então, eu acho que este vai ser um dos pontos de negociação. Se os Estados Unidos vão aceitar a manutenção dos atuais acordos e vão basicamente bloquear os acordos futuros, ou vão solicitar uma imediata quebra dos atuais acordos, que eu não acredito que seja esse ponto. Eu acho que fica muito mais provável dos Estados Unidos deixarem acordos atuais serem mantidos, talvez com algum tipo de cláusula de renegociação, mas impedir que a China avance com qualquer novos acordos de investimento na Venezuela e deixar isso basicamente para os Estados Unidos e seus aliados. Entretanto, os acordos com outros países, como por exemplo Cuba, devem ser vetados imediatamente. Cuba depende hoje do petróleo e também de alimentos da Venezuela. E os Estados Unidos imaginam que, se fechar essa torneira, essa porta, Cuba será o próximo estado que vai cair, seria um estado que o regime cubano não seria capaz de manter-se em funcionamento sem o apoio da Venezuela, e seria basicamente uma espécie de matar dois coelhos com uma cajadada só. Fazendo uma transição de governo também em Cuba e forçando os cubanos a negociarem com os Estados Unidos, uma transição também nos moldes democráticos. Eu acho que é uma estratégia que a gente não tem certeza de que vai ocorrer, mas é uma estratégia que os Estados Unidos está tentando fazer diferentemente de entrar com soldados e tentar mudar na marra todo o campo institucional dos países. Igor Lucena continua com a gente aqui em tempo real. Já já a gente volta com você. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos ter mais detalhes sobre a captura de Maduro, os desdobramentos dos ataques dos Estados Unidos e também muita informação direto de Brasília com Bruno Pinheiro. Seguiremos juntos, sim, com muita notícia, repercutindo inclusive sobre o acompanhamento de Lula voltando para a capital federal e a oposição do governo em meio à ação norte-americana. É daqui a pouco, viu, Márcia? Então a gente volta já já, não sai daí, em tempo real, continua até as 4.